caros amigos, estamos aqui para mais uma aula preparatória para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Meu nome é Rodrigo Júlio Capobianco, eu sou professor aqui da Faculdade Legale. O nosso tema de hoje é Direito Penal. Desta forma, vamos avaliar noções básicas de direito penal. Acompanhem. Primeiramente, vamos verificar o que é um crime, quando ele se configura, quais as partes envolvidas, qual a punição, não é? Então, o que é um crime? Tecnicamente, um crime é um fato típico e antijurídico. O que é um fato típico, senhores? Fato típico é a conduta descrita na lei. No Brasil, nós temos um princípio chamado princípio da legalidade, ou da reserva legal, pelo qual um crime só existe se o legislador colocá-la na lei uma determinada conduta, uma conduta ruim, uma conduta antijurídica, não é? Então, nós vemos lá, por exemplo, no Código Penal, está escrito lá, matar alguém. Então, é um fato típico do homicídio. A pessoa que tem essa conduta, quando ela mata alguém, ela pratica um fato típico. E, além disso, é um fato ruim, pernicioso, antissocial, antinatural e, portanto, um fato também antijurídico. Daí, nós temos a característica de um crime. Ok? Todo crime, ele protege um determinado bem jurídico. Isso é importante de se saber, não é? Quando foi feito o Código Penal e outras tantas legislações esparsas, o legislador entendeu por colocar na lei a proteção a determinados bens. Então, nós verificamos lá no Código Penal, por exemplo, crimes contra a pessoa, não é? Daí homicídio, lesão corporal e tudo mais. Nós temos crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual e tantas outras categorias. Quer dizer, quando a gente fala de um crime contra a dignidade sexual, é sinal de que a dignidade sexual das pessoas é que está sendo protegida. Um crime contra a pessoa são as pessoas que estão sendo protegidas na sua vida, na sua integridade corporal, não é? Na sua liberdade, etc. Então, fiquem com essa ideia. Todo crime protege um determinado bem jurídico. Agora, acompanhem aqui. Para o nosso concurso, o concurso de escrevente, nós temos no edital duas categorias de crimes. São os crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. Então, você que está se preparando, você precisa se preocupar com essas duas categorias, crimes contra a fé pública e crimes contra a administração pública. Para você, não precisa se preocupar com homicídio, com roubo, porque isso não cai na prova, não consta do edital. Os crimes contra a fé pública são aqueles que abalam a credibilidade, né? São um monte de falsidades que o legislador acabou prevendo na lei. E os crimes contra a administração pública é a administração pública o verdadeiro prejudicado, não é? E como o escrevente se tornará um funcionário público, é importante entender todas as características que um funcionário público pode praticar, não é? Contra a administração pública também. Por isso, o edital consta desses dois temas. Antes de avançar nesses dois temas, ainda mais alguns detalhes que nós precisamos entender. Acompanhem. O que é um sujeito ativo de um crime? Sujeito ativo de um crime é aquele que pratica o crime, não é? Então, nós temos duas formas do agente responder criminalmente. Ele pode ser autor ou partícipe. Quem é que é o autor de um crime? É aquele que pratica o verbo, a conduta descrita na lei. Todo tipo penal tem um verbo, tem lá uma conduta. Aquele que pratica a conduta é chamado de autor. O partícipe, por outro lado, é aquele que pratica, ajuda a construir o crime sem praticar o verbo, não é? Então, ele auxilia, de alguma forma, o autor a praticar o crime. Por outro lado, nós temos o sujeito passivo. O sujeito passivo é a vítima, que pode ser, efetivamente, tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, mas também pode ser um ente desprotegido
personalizado, como é a coletividade. Há vários crimes em que a vítima é a coletividade, não é? Então, esse é o sujeito passivo de um crime. Também nós devemos verificar algumas classificações de crimes, não é? Para efeito de concurso, nós temos duas classificações das mais relevantes. As duas classificações são as seguintes: os crimes, eles podem ser classificados em crime consumado ou tentado. Quando nós temos um crime consumado, senhores, nós temos que o agente chegou ao seu objetivo. Ele praticou efetivamente o verbo do crime. Ele trouxe o prejuízo previsto no tipo penal. Então, esse crime é o crime consumado. O crime tentado faz com que o agente não consume, não chegue à consumação. Ele tem apenas atos de execução, ele vai em direção ao seu objetivo, mas não chega ao seu objetivo, ele apenas fica na tentativa. É importante entender que o crime tentado tem uma pena sempre menor do que o crime consumado, porque, afinal de contas, quando nós temos uma tentativa, devemos ter uma redução de pena que varia de 1/3 a 2/3. Pega a pena do crime consumado e reduz de 1/3 a 2/3. Por outro lado, nós vemos outra classificação aqui, que é a classificação do crime doloso ou culposo. Muito bem. Quando nós temos um crime doloso, nós temos que o agente tem a intenção de praticar o crime. Ele quer praticar o crime, ele tem a vontade de praticar o crime ou assume o risco de produzir o resultado. Esse é o crime chamado doloso, não é? Agora, quando o crime é culposo, o agente não quer praticar o crime, mas ele age com imprudência, que é uma falta de cuidado, uma falta de atenção, uma negligência, não é? Quando a pessoa se abstém para evitar um problema futuro, ou uma imperícia, que é uma demonstração de inaptidão técnica, não é? Que é esperada de alguém, por exemplo, de um médico, se espera uma aptidão e às vezes ele demonstra que não tem tanta aptidão assim. Então, esse é o chamado crime culposo. Vale lembrar que os tipos penais previstos na lei, em regra, são dolosos. Mas, em alguns casos, não são em todos os crimes, em alguns casos o legislador previu a modalidade culposa também. Então, você tem alguns crimes que são punidos dolosamente e também culposamente. Vale também esclarecer que o crime culposo tem sempre penas menores, reduzidas do que o crime chamado crime doloso. Ok? Muito bem. Vamos agora começar a analisar os crimes previstos no edital, não é? Aqueles crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. Acompanhe aqui. O edital, ele prevê, a partir do artigo 293 e seguintes, né? Então, todos esses artigos que vocês estão verificando aqui, do 293 até o 311A, são crimes contra a fé pública. A partir do 312, nós temos os crimes contra a administração pública. Uma grande dica, importante dica para você que vai prestar o concurso, é pegar os artigos de lei, não é? Se você quiser ter acesso às leis, você pode entrar no site do Palácio do Planalto, planalto.org.br. Então, você entra lá em legislação, clica no Código Penal e você tem acesso a todos esses arquivos. Então, você pega e imprima e leia a lei, leia muito a lei, porque no concurso cai efetivamente o que nós temos na lei. Então, vamos acompanhar, primeiramente, os crimes contra a fé pública. Então, olha só, os crimes contra a fé pública, como eu disse, na verdade, os crimes contra a fé pública, eles começam no artigo 289. Mas o artigo 289 é um crime que é federal, é um crime de falsificação de moeda, não é? Então, como é um crime federal, não cai no concurso para escrevente. Então, dos crimes contra a fé pública, nós começamos do artigo 293 para frente dos crimes contra a fé pública. Então, acompanhe lá. Os crimes contra a fé pública, conforme nós já ressaltamos, são aqueles que abalam a credibilidade nas relações interpessoais. Nós temos
algumas falsidades que atrapalham a vida das pessoas. Uma acaba desconfiando das outras, não é? Então, se cair alguma coisa lá na prova, falando de falsidade, falsificou isso, falsificou aquilo, tenha em mente que é uma grande tendência realmente de ser uma conduta criminosa. Nós só precisamos definir qual crime que nós teremos pela frente, então vamos acompanhar. Primeiro crime aqui é o crime do artigo 293, chama falsificação de papéis públicos. Você pode perceber, pelo slide que nós estamos colocando, que é bastante grande este crime, né? Tem aí várias condutas, não é? Para efeito de prova, senhores, você não precisa efetivamente decorar tudo o que consta nesse artigo. Você precisa ter uma ideia, não é, do que o legislador previu. Então, quando ele falou de falsificar papéis públicos, ele colocou lá no artigo 293, falsificar fabricando-os ou alterando-os. Então, perceba, são duas condutas possíveis. Ou é fabricar, criar do nada, não é? Não existia nada, a pessoa criou um determinado papel, ou então já existia um determinado papel público que foi alterado, modificado de alguma forma. Agora, quais papéis públicos? Então, o inciso primeiro, ele fala selo destinado ao controle tributário. Veja, fala outras coisas, papel selado, qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação. Para efeito de prova, senhores, gravem o comecinho, não é? Falsificar selo destinado ao controle. Porque numa prova de múltipla escolha, você não precisa construir a resposta está lá. Então, se você lembrar desse início, né, selo destinado ao controle tributário, você já está acertando a alternativa. Papel de crédito público que não seja moeda. Qualquer papel de crédito que não seja dinheiro, porque a falsificação de dinheiro é outro artigo. Vale postal. Cautela de penhor. Penhor, caderneta de depósito em caixa econômica, não é? Que a pessoa vai lá e deixa em penhor determinada joia. Então, a cautela é aquele documento que nós temos ali no penhor. Talão, recibo, guia, alvará. Então, são várias espécies de papéis públicos, não é? Bilhete, passe, conhecimento de empresa. Nós temos aí várias funções. Agora, senhores, não precisa decorar tudo isso. O mais importante é entender que é falsificar aqui os documentos, né? Ou fabricando ou adulterando, alterando esses documentos. E nesse sentido, você já acerta o teste se efetivamente ele cair. Também é punido, é uma equiparação, não é? Não é exatamente falsificar, fabricando ou alterando, mas também é punido da mesma forma a pessoa que usa, guarda, possui esses papéis. Então, a pessoa não fabricou, né? Não alterou, mas está usando, então também responde criminalmente. Importa, exporta, adquire, vende, negocia de alguma maneira esse selo tributário, etc. Importa, exporta, adquire, expõe à venda, negocia de alguma forma, né? Também nós temos aqui no exercício de atividade comercial, industrial, não é? Quer dizer, a pessoa não fabricou, mas está usando, está mexendo com isso, está vendendo, comprando, negociando, expondo à venda, nem vendeu, mas expôs à venda, não é? Alguns desses documentos aqui, ó, em que tenha sido aplicado o selo que se destine controle tributário falsificado. Então, a pessoa está importando, exportando, adquirindo, vendendo alguma mercadoria que tem esse selo falsificado, não é? Ou sem o selo oficial. Então, a pessoa vendeu também, adquiriu, vendeu, exportou, sem o selo oficial também. Então, é uma outra punição para este crime. O ato de suprimir qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua inutilização também é punido. Então, na verdade, a pessoa, às vezes, o selo já perdeu a sua validade, e aí o que acontece? A pessoa usa de um mecanismo para voltar à validade daquele selo. Também é punido desta maneira, não é?
Também é punido quem usa, depois de alterado, quaisquer dos papéis. Se usou qualquer dos papéis, também responde criminalmente. O artigo 294, que é o artigo seguinte, fala dos petrechos para falsificação. Então, atenção, o anterior nós vimos a falsificação, fabricando ou alterando. Nesse daqui nós vamos ver os petrechos. O que é isso, senhores? Petrechos são mecanismos, são alguns instrumentos utilizáveis para a falsificação. Então, dessa maneira, também aquele que utiliza desses petrechos, né, ele nem chega a falsificar, mas ele tem esses petrechos, ele também responde criminalmente. Acompanha. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de quaisquer dos papéis referidos no artigo anterior. Então, perceba que, nesse caso, a pessoa não fabricou, mas ela tem lá uma máquina para falsificar. Só o fato dela ter a máquina para falsificar já é considerado crime. O artigo 296, que é o artigo seguinte, ele fala assim, falsificação de selo ou sinal público. Então, perceba que é um artigo mais específico do que aquele primeiro artigo que nós vimos, o 293. O 293 fala falsificar de uma maneira geral. Esse já é mais específico. Ele fala falsificar, fabricando ou alterando-os, algumas coisas aqui. Quais? Selo público destinado a autenticar, selo de autenticação. Então, falsificou também é crime. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público. Tabelião, não é? Inclusive, os tabelionatos, não é? Eles têm lá a sua forma de carimbo, a sua forma de selo, e se tiver algum tipo de falsificação, então é isso que você tem que ficar atento na prova. Não seria aquela falsificação genérica, já é um crime mais específico, é a falsificação de selo ou sinal público. Também recebe a mesma pena, também responde criminalmente, não é? A pessoa que não falsificou, mas da mesma forma que o crime anterior, ele faz uso do selo, não é? Ele utiliza indevidamente o selo, ele altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas, não é? Então, são outras formas. A pessoa não fabricou, mas faz um uso indevido. Se a pessoa fizer um uso indevido, também responderá criminalmente. É isso que você tem que guardar. Se o agente é funcionário público, tem pena maior. Porque, veja, nós falamos de selo público, tá? Um tabelionato lá, então ele é considerado, para efeitos penais, como funcionário público, né? Então, se ele for o autor da falsificação ou da utilização indevida, ele terá sempre uma pena maior, porque a responsabilidade dele também é maior. Observe como nós já dissemos, ó, o artigo 293 fala da falsificação de papéis. É uma falsificação geral, selo tributário. Nesse sentido, o 293 é mais específico, o 296 que fala da regra geral do selo, né? Então, o selo tributário é do 293. 297, falsificação de documento público. Então, é uma outra espécie de falsificação. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Não é? Então, é a falsificação de documento público. Perceba que um pouquinho mais à frente nós veremos a falsificação de documento particular. Quando se fala em documento público, o que você precisa guardar é que a pena é sempre maior do que o documento particular, porque o interesse é público. Não é? Por ter um interesse público, a pena será sempre mais relevante, sempre maior. Não é? Então, qualquer documento público, se a pessoa falsificar, bem genérico, falsificar, alterar, ele responde criminalmente. Se for funcionário público, conforme nós falamos, a pena também é aumentada na falsificação de documentos públicos. Para efeitos penais, vamos entender o que seria o documento público, né? Então, para efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador, inclusive um cheque, por exemplo, ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis, o testamento particular, ou qualquer outro documento público, né? Mas isso é uma equiparação, é uma explicação do legislador. O legislador quis explicar quais seriam os tais dos documentos públicos.
Recebe a mesma pena na falsificação do documento público quem insere ou faz inserir algumas coisas. Porque, às vezes, a pessoa falsifica folha de pagamento, por exemplo. Insere alguma coisa errada lá na folha de pagamento. É falsificação do documento público. Também tem ali uma pena maior. Carteira de trabalho e previdência social. Se a pessoa adulterou, modificou, também está praticando uma falsificação de documento público, né? E também documento contábil. Qualquer documento contábil, a pessoa alterou lá documento contábil, também responde criminalmente como falsificação de documento público. A omissão também é punida. Por exemplo, às vezes se faz a inserção de dados no sistema e a pessoa omite determinados fatores na inserção de dados no sistema, não é? Então, por exemplo, documentos contábeis, às vezes eles são digitais, não é? E essas informações que vão para o setor público muitas vezes têm omissão e a pessoa responde também, criminalmente. Falsificação de documento particular, esse é mais simples, né? São documentos intrapartes, não tem interesse público, portanto a pena é um pouco menor. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Também é a mesma coisa, tem um contrato e a pessoa adulterou ali alguma coisinha do contrato ou criou um contrato que não existia. Isso é uma falsificação de documento particular. 299. Falsidade ideológica. Interessante a falsidade ideológica. Atenção. Na falsidade ideológica, o agente, o documento não é falso. O documento ele foi criado daquela maneira, não é? Só que o conteúdo dele não é verdadeiro. Então, por exemplo, eu fiz uma inscrição na Uni, tá certo? Que é a União Nacional dos Estudantes, dizendo que eu sou estudante. Aí a Uni emitiu uma carteira dizendo que eu sou estudante. Para a Uni, eu sou estudante, mas, na verdade, essa informação que eu dei à Uni é falsa, eu não sou estudante, então vai constar lá que eu sou estudante. Perceba que eu não falsifiquei o documento da Uni. Ele veio na íntegra, eu não modifiquei nada do documento, entretanto, o conteúdo é falso. Então, aí nós temos a falsidade ideológica. Então, vejam só. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, toda essa característica, nós entramos aí na falsidade ideológica. Preste muita atenção no concurso, na diferença da falsificação de documentos para a falsidade ideológica, da forma com que eu expliquei. Se o agente for funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, a pena será maior também. Artigo 300. Falso reconhecimento de firma ou letra. É diferente, hein? Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública firma ou letra que não seja. Então, perceba, aí pune quem? Quem efetivamente está numa função pública. Nós estamos falando de tabelião. Aquele que tem a função pública está reconhecendo como verdadeira uma assinatura que não é efetivamente uma assinatura correta, não é? Então é um crime bem específico esse crime aqui de falso reconhecimento de firma ou letra. 301. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Então diz aqui, atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então, imagine que uma pessoa, não é funcionário público, também se pune o funcionário público, ele faz uma declaração, fala, declaro para os devidos fins que fulano é pobre, sei lá, não é? E para poder se isentar do pagamento de custas, de alguma taxa, não é? Então, entramos aí neste crime, certidão, atestado ideologicamente falso, se isso não for verdadeiro.
Falsidade material de atestado ou certidão. Aí não é falsidade ideológica, não é o conteúdo. Aí se trata efetivamente do quê? Se trata da própria certidão ser falsa. Falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor da certidão ou atestado. Não é? Então não é o conteúdo falso, é realmente uma adulteração material, física, no documento. Esse artigo 302 pune um médico. Então, o médico pode ter a falsidade de atestado médico. Então, dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Muitas pessoas, no intuito de ganhar bônus de dias no trabalho, etc., às vezes pegam uma certidão do médico dizendo que a pessoa está doente e ela não está. Então, o médico, quando dá essa certidão falsa, ele pratica este crime do artigo 302. Este crime aqui do artigo 302. Artigo 303. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Então, aqui é selo postal. Então, veja, reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face, né? Às vezes coloca lá, né, reprodução, né, apenas uma cópia, então aí não é crime, mas às vezes esse selo tem importância para colecionadores, por isso nós temos esse crime também. Nas mesmas penas incorre aquele que faz o comércio, né, desse selo dito falsificado. O artigo 304 é o uso de documentos falsos. Então, lembre só que não é só falsificar os documentos, mas usar o documento falso também é crime. Usar é pôr em circulação, não é guardar numa gaveta, é pôr em circulação, usar ostensivamente, apresentar o documento para terceiros. Isso seria usar. Se a pessoa usou o documento falso, ela tem as penas equivalentes à falsificação do documento. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Tá certo? Então, a pessoa não podia dispor de determinado documento, mas ela acaba destruindo, suprimindo esse documento, né? Então, também é uma forma de prejudicar a credulidade pública. 307. Falsa identidade. Então, acompanhem. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar danos a outrem, né? Então, aqui nós temos a pessoa que finge ser quem não é, atribui-se, não é, um outro nome, o nome de um terceiro, às vezes alguém que já morreu. Efetivamente, então, nós temos essa falsa identidade, que também é crime, não é? Perceba, então, que tem um monte de crime de falsidade, mas você tem que fazer as diferenciações. Quando é falsificação de documento público, quando é particular, quando é o médico que deu atestado, falso, né? Quando a pessoa está se atribuindo uma falsa identidade, são todas características de crime. Falsa identidade do 308. É um pouquinho diferente da do 307. Usar como próprio passaporte ou título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder para que dele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro. Então, vejam só, aqui eu não estou me atribuindo um nome falso, simplesmente eu estou usando o documento de outro. Quando eu uso o documento de outro, eu tenho também um crime de falsa identidade. Uma é eu se passar por outra pessoa, não é? Com outro nome, outra característica. Outra é simplesmente usar o documento do terceiro. E aí também é criminoso, não é? E para finalizar os crimes contra a fé pública, nós temos o artigo 311, que foi inserido no sistema não faz tanto tempo assim, e ele veio para a legislação após muitas fraudes que nós tivemos em concursos públicos, até no próprio Enem, não é? Em vestibulares, em concursos para a OAB. Então, diante de todo esse quadro de falsificações, se criou o 311-A. Esse crime chama
Fraude a certames de interesse público, né? Então, utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, de avaliação de exames públicos, processo seletivo de ingresso ao ensino superior, não é? Exame e processo seletivo previsto em lei, como é o caso, por exemplo, da OAB. Então, se a pessoa, né, acabou se beneficiando ali, utilizando indevidamente de determinados documentos que eram sigilosos, não é? Isso é uma fraude ao certame de interesse público, também considerado crime. Ok? Bom, as penas para este crime é de 1 a 4 anos. Perceba que nós não falamos muito de penas, porque você não precisa decorar, né, para efeito do concurso quais são as penas. Não é? Mas aqui nós mantivemos as penas para mostrar que a pena, em regra, é de 1 a 4 anos, mas ela pode ser maior, de 2 a 6 anos. Olha, ela é de 1 a 4, naquele caso da fraude ao certame de interesse público, né? Incorrendo nas mesmas penas, aquele que facilita o acesso de pessoas a essas informações, né? As pessoas que às vezes trabalham nessas organizadoras de concurso, né? Agora, perceba, a pena será maior se da ação ou omissão resultar dano à administração pública. Se houver dano à administração pública, aí a pena se torna mais rigorosa, de 2 a 6 anos, e aumentada ainda em 1/3 se tiver a participação de funcionário público. Ok? Por falar nisso, vamos agora analisar os crimes contra a administração pública. E nos crimes contra a administração pública, nós temos uma ideia importante, que está no artigo 327, que é exatamente o conceito de funcionário público. Perceba que a legislação penal ainda utiliza a expressão funcionário público, ela não fala servidor, ela fala funcionário público, não é? Então, não fique cismado se aparecer lá no texto funcionário público, porque é assim que o direito penal acaba tratando. E o conceito do artigo 327, senhores, é o conceito mais abrangente possível. Para efeitos penais, considera-se funcionário público aquele que tem uma função pública, ainda que temporariamente, ainda que sem remuneração, mas se ele tiver uma função pública, ele é considerado funcionário público. Então, o funcionário público é o concursado, mas também é aquele estagiário, é um jurado do tribunal do júri, não é? Esses são funcionários públicos, mesmo sem remuneração, mas exercendo ali uma função pública. Vale lembrar também que nós teremos algumas equiparações, como é o caso aqui. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, quem trabalha em empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada para execução de atividade típica da administração pública, não é? Então, mesmo esses convênios já caracteriza a função pública. Também vale lembrar que a pena será aumentada numa 1/3 parte, se nós tivermos a pessoa em cargo de comissão ou função de direção ou assessoramento. Caiu lá na prova que a pessoa tinha cargo em comissão ou função, direção, assessoramento, a pena certamente será maior. Ok? Muito bem, então vamos analisar os crimes contra a administração pública, começando por crimes que o próprio funcionário pratica. São crimes funcionais, crimes próprios, só o funcionário pratica. O primeiro deles é o peculato, 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem que esteja disponibilizado à administração pública. Então, se o funcionário pegar um computador da administração, é crime de peculato. Mas vamos imaginar, como já caiu em concurso, que o carcereiro, aquele que trabalha lá no presídio, ele pegou o jumbo do preso. O jumbo são os mantimentos que a família leva para o preso. Então, esse jumbo pertence ao preso, mas ele foi confiado à administração pública. Se o funcionário pegar esse jumbo, também pratica peculato, ok? Porque aquele bem foi confiado à administração pública. Aí nós temos o peculato. O peculato pode ser culposo. Então, imagine que uma pessoa não queira pegar o bem
da administração pública, mas ele, por uma negligência, ele acaba ajudando alguém a pegar. Então, isso seria um peculato culposo, com uma pena menor. Agora, muita atenção aqui, nessa observação que nós temos aqui embaixo. No peculato culposo, e só no peculato culposo, muita atenção, se o agente reparar o dano antes do trânsito em julgado da sentença, ele estará isento de pena, ele não tem pena nenhuma. E se ele reparar o dano após o trânsito em julgado, já condenado em definitivo, a pena cai pela metade. Então é importante lembrar que a reparação de danos no peculato culposo, não é no doloso, não, no culposo, faz com que ou ele fique isento de pena ou tenha a pena pela metade. Isso também é relevante. Ok? Muito bem. O artigo 313, ele fala do peculato mediante erro de outrem. Então, ele se aproveita o funcionário se aproveita do erro de alguém. Então, apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Então, na verdade, caiu no colo do funcionário público, né? Não deveria estar com ele, alguém por erro acabou destinando o dinheiro ali, ele se apropriou, isso também é criminoso. O 313A, então o 313 tem o 300A, 313A e o 313B. O 313A, inserção de dados falsos em sistema de informação. Então, perceba o seguinte, às vezes o agente insere no sistema dados falsos. E ao inserir no sistema dados falsos, ele acaba podendo obter vantagem, né? Podendo alterar, pegar dinheiro da administração pública. Observe, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos, nos sistemas informatizados, banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida. Então, ele altera com a finalidade de obter vantagem devida. No artigo 313b, nós temos uma modificação ou alteração não autorizada no sistema. Então, aqui não é inserção de dados, é a modificação do sistema, o sistema que foi alterado, ok? É diferente. Uma coisa é inserir dados no sistema, outra coisa é alterar o próprio sistema, que é o 312. Modificar, alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática, sem autorização ou solicitação da autoridade competente, ok? E as penas são aumentadas de 1/3 até a metade se gerou dano para a administração pública. 314. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Então, extraviar livro oficial. Então, a pessoa é o funcionário, ele cuida do livro oficial e ele acabou extraviando, sumindo com o documento. O livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo. Ok? Ou sonegá-lo, ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Quando fala sonegá-lo, é não entregar. Uma vez que o superior pediu, me dá o livro, ele não entregou o livro, ele está sonegando o livro, isso é crime. E inutilizar pode ser total ou parcialmente. Você tem um livro, você rasga uma folha, é uma inutilização parcial. Também entra no crime aqui, porque a inutilização pode ser total ou parcial. 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Emprego irregular de verbas públicas. Olha só, 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Bom, este crime, não é? Ele pode ocorrer em algum lugar por aí, né? Efetivamente e infelizmente, muitas vezes ele ocorre por todo o país. Porque em todos os níveis, né? Pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser na União. Quando há emprego irregular de verbas públicas, nós temos este crime previsto no 315. Concussão. Concussão é uma exigência. O funcionário público exige do particular uma vantagem para executar alguma coisa. Então ele diz, me dá tanto que eu faço para você. Isso chama concussão. Exigir para si ou para outra, indireta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, uma vantagem indevida.
enfim, exigir uma vantagem indevida. Então, nós temos aqui a concussão, é uma exigência, é uma forçação de barra. No 316, parágrafo 1º, nós temos o excesso de exação. Excesso de exação, o que seria isso? Se o funcionário exige um tributo ou contribuição social que sabe ou deve saber indevido, exigir um tributo indevido. Ou quando o devido emprega na cobrança meio vexatório, isso se chama excesso de exação. A pena é de 3 a 8 anos, mas a pena será maior, né, maior no máximo, mas menor no mínimo. O mínimo é de 2, né, 2 a 8 anos, se o funcionário público desvia em proveito próprio ou de outrem, né, o dinheiro que recebeu ali nos cofres públicos. 317 fala da corrupção passiva, parecido com a concussão, mas um pouco diferente, porque na corrupção passiva, o funcionário ele não exige como na concussão, aqui ele solicita. Solicitar é mais passivo, deixar a entender, vem aí alguma coisa, tal. Ou simplesmente ele não solicita, mas ele fica quieto e recebe a vantagem devida. Então, só o fato de ele solicitar ou receber, nós temos a corrupção passiva. Concussão é exigir, gravem isso. Prevaricação do 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente, ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então, às vezes, o funcionário, por conta de um sentimento pessoal, por exemplo, uma amizade, ele deixa de praticar ou retarda algum ato que ele deveria praticar. Portanto, ele pratica prevaricação, ele está prevaricando. No 319A, nós temos uma espécie de prevaricação que é a da pessoa que trabalha na penitenciária, quando a pessoa deveria fiscalizar bem aqueles que entram na penitenciária para evitar entrar celular na cadeia. Agora, se o agente público trabalha lá na penitenciária, não fiscalizou direito e entrou celular na cadeia, ele responde por esse crime, uma espécie de prevaricação. No 320, nós temos a condescendência criminosa, né, deixar o funcionário de responsabilizar o subordinado, por indulgência, por dó. Né? Então, ele não está praticando o crime, mas ele percebe que um subordinado está. E aí ele deixa de responsabilizar. Isso seria a condescendência criminosa. Ele está sendo condescendente com o outro. 321, advocacia administrativa. Cuidado, não se perca pelo nome. A advocacia administrativa não é o crime que advogado pratica. É um crime que funcionário pratica. Quando? Patrocina diretamente o interesse privado na administração. Então, o funcionário ele está sendo um verdadeiro advogado lá dentro da administração pública. Violência arbitrária do 322. Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Então, uma violência desnecessária, o funcionário público violento pratica este crime. Abandono de função. Então, o funcionário público simplesmente deixa a sua função, abandona a sua função. Ele pode até sair, mas ele tem que sair regularmente. Né? Ele não pode deixar ao Deus dará a administração pública. Abandono de função também é crime. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Aqui é diferente. No anterior, ele abandonou. Aqui ele antecipou. Ele só vai tomar posse depois, mas ele já está exercendo o cargo. Ou então ele foi exonerado e continua exercendo o cargo. Então entra nesse crime aqui, não é? Antecipando ou prolongando indevidamente. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo. Então, ele é um sigilo, ele não pode abrir esse caso, mas ele acaba revelando esse sigilo funcional, também seria um crime. E, nas mesmas penas, incorre aquele que permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento de senha, empréstimo de senha. Então, ele não divulgou, mas ele deu a senha e aí todo mundo entrou ali para saber o que constava lá no acesso restrito, né? Violação de sigilo de proposta de concorrência, também, devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-la. Né? Muito importante as concorrências públicas, porque se a pessoa ficar sabendo qual foi a proposta, pode fazer uma menor, ganhar a concorrência, entra nesse crime aqui. Os crimes a seguir não são praticados por funcionários, são praticados por qualquer pessoa, são crimes comuns, não mais de funcionário público. Usurpação de função pública.
Então, usurpar, tomar para si o exercício de uma determinada função é crime. Resistência, sempre se fala disso, opor-se à execução de um ato legal. Então, tem uma ordem que o juiz determinou, que o prefeito determinou, que o fiscal determinou, a pessoa resiste àquela ordem legal, não é? Então, isso nós temos também um crime. Desobediência, desobedecer à ordem legal de funcionário público. Então, aqui nós temos que ver se o funcionário público, qualquer dele, tem realmente a possibilidade de dar a ordem e se a pessoa que recebeu a ordem realmente deve cumpri-la. Se ele deve cumprir e não cumpriu, isso se chama desobediência. Desacato. Desacato é um desrespeito à função pública, né? Veja, não é um xingamento particular, né? É um desrespeito ao funcionário enquanto funcionário, essa é a ideia. Tráfico de influência. A pessoa obtém uma vantagem a pretexto de influenciar um funcionário público. Ah, eu conheço o prefeito, eu conheço o vereador, e aí me dá um dinheiro aí que eu vou ajeitar isso. Isso se chama tráfico de influência. Corrupção ativa. Cuidado, é diferente de corrupção passiva, porque na corrupção passiva é o funcionário que solicita ou recebe o dinheiro. Na corrupção ativa, é o particular que oferece ou promete uma vantagem para o funcionário. Se ele oferecer ou prometer uma vantagem, também é crime. Impedimento ou perturbação ou fraude de concorrência. Impedir, perturbar, fraudar a concorrência pública. Mais um crime relacionado à concorrência pública, não é? Inutilização de edital ou de sinal. Então, nós temos lá a pessoa que rasga ou, de qualquer forma, inutiliza, suja o edital fixado por funcionário público, né? Então, mexeu com o edital, se cair lá na prova alguma coisa relacionada a edital, que a pessoa rasgou, inutilizou, sujou, não é? Então, nós temos este crime. Subtração e inutilização de livro. Lembra que o funcionário ele tem que cuidar do livro? Muito bem, só que qualquer pessoa que for lá subtrair, inutilizar, rasgar, total ou parcialmente, livro, processo, algum documento confiado, a administração pratica esse crime. Denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é dar instauração ao inquérito, a um processo, acusando falsamente alguém. Acusando falsamente alguém, nós temos ali esse crime de denunciação caluniosa. Comunicação falsa de crime ou contravenção é o trote. É a pessoa que mexe com a administração pública, vai lá na administração pública, liga e fala assim, está ocorrendo um crime, não está ocorrendo nenhum crime ou uma contravenção. Isso é comunicação falsa de crime ou contravenção. Autoacusação falsa. A pessoa se autoacusa de um crime. Ela diz que ele praticou o crime, quando na verdade é outro. Ela está protegendo um terceiro, não é? Então, se autoacusar de um crime que não cometeu, é crime chamado autoacusação falsa. Falso testemunho ou falsa perícia. Esse é a testemunha, o perito que pratica, né? Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade. Veja, falso testemunho não é só falar mentiras, também é calar a verdade. A pessoa que sabe a verdade e fica quieto. Como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial, administrativo, inquérito policial, juízo arbitral. Ok? Esse crime de falso testemunho admite retratação. A pessoa que está sendo acusada de falso testemunho pode ir lá e se retratar. Olha, eu quero falar a verdade agora, e aí o crime deixa de ser punido. Aqui, no 343, é dar, oferecer ou prometer dinheiro para a pessoa mentir. Então, não é a testemunha, né? É dar dinheiro para o perito fazer coisa errada ou a testemunha fazer coisa errada. Coação no curso do processo é uma ameaça. Uma ameaça no curso do processo. Usar de violência ou grave ameaça para ter favorecimento próprio, né? De alguém no processo, testemunha, vítima, né, juiz. Então, isso se chama coação no curso do processo. Exercício arbitrário das próprias razões é fazer justiça com as próprias mãos e, portanto, desrespeitar a administração pública, não é? Porque a justiça, você tem como fazer uma cobrança judicial, mas aí você, não vai dar em nada, portanto, eu vou fazer a cobrança. Não pode fazer isso, que seria exercício arbitrário das próprias razões. Se não tiver violência, a ação é privada.
Outra forma de exercício arbitrário, né? Tirar, subtrair, destruir, danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro. Então é seu, mas está em poder de terceiro, eu vou lá e destruo. Isso também é uma forma de exercício. Fraude processual. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo, o estado ou lugar de coisa ou pessoa. Não é? Então isso seria uma fraude durante o processo, ali acabando atrapalhando o processo. Exercício arbitrário ou abuso de poder, do 350, ordenar ou executar medida privativa de liberdade sem as formalidades legais, mandou prender quando não deveria ser, corretamente, isso é crime. Uma outra forma de exercício do poder é o funcionário que ilegalmente recebe ou acolhe alguém na prisão, prolonga a execução da pena, submete a pessoa que está à sua guarda a algum tipo de constrangimento e, inclusive, efetua o abuso de poder. Não é? O 357 é a exploração de prestígio, é parecido com o tráfico de influência. Lembre-se que no tráfico de influência, a pretexto de influenciar funcionário público, eu obtenho uma vantagem. Aqui, a exploração de prestígio é a propósito de influenciar juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Eu digo que conheço o juiz e vou ajeitar as coisas com ele. Então, isso daí chama exploração de prestígio. E, para finalizar, o último artigo previsto no edital é o artigo 359, que são os crimes contra as finanças públicas. Então, perceba que o 359 ele tem várias linhas, né? Então, a linha A fala da contratação de operação de crédito, uma operação de crédito efetivamente equivocada, ruim, mal formulada. B, inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar, quer dizer, a pessoa não tem aquela despesa, mas está colocando como se tivesse. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura, na verdade, nos últimos 6 meses, não pode, a pessoa, o administrador público não pode assumir determinadas obrigações. Ordenação de despesa não autorizada. Prestação de garantia graciosa, quer dizer, tem todas umas regras para garantir determinadas operações e essa foi mal formulada. Não cancelamento de restos a pagar, também uma fraude na contabilidade. Aumento de despesa com pessoal no último ano do mandato ou legislatura, também nos últimos 6 meses não pode ter aumento. E oferta pública de colocação de títulos ao mercado irregularmente. Esses são crimes contra as finanças públicas e a dica é, pense, caiu alguma coisa que o administrador público está fazendo de errado, de ruim, coloque como sendo crime contra as finanças públicas. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.